Em Mateus capítulo 5, versículo 48, eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra comigo, venha ler comigo, venha meditar comigo. E o tema que eu venho compartilhar com você é chamados à perfeição do Pai. Aqui nós vamos ver que Mateus ele vai nos orientar sobre sermos chamados à perfeição de Deus. Será que é possível sermos perfeitos? Vamos estar então lendo, vamos meditar, vamos aprender juntos nesta leitura de hoje, que diz assim: sede, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vou repetir, Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então aqui nós vamos ver que Mateus ele vai chamar a nossa atenção perante esta meditação deste versículo, que é para nós sermos perfeitos como o nosso Deus é, o nosso Pai Celestial é. E será que temos condições de sermos perfeitos perante o nosso Deus, ou como o nosso Deus? Será que nós conseguimos esta perfeição perante o nosso Pai Celestial? Será que nós temos condições? Será que nós temos capacidade? Será que nós temos um comportamento, ou será que nós conseguimos chegar a este nível de perfeição do nosso Deus? Será que nós conseguimos nos igualar perfeitos como nosso Pai Celestial? Então aqui o tema que eu venho compartilhar com vocês é chamados à perfeição de Deus, à perfeição do Pai Celestial. E nós vamos ver aqui no decorrer desta leitura, aonde nós vamos aprender com Mateus, que vai falar sobre sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é, perfeitos como nosso Deus que está nos céus é. Então, portanto, nós vamos ver que Jesus Cristo nos chama à perfeição. Jesus Cristo nos orienta a sermos perfeitos. Jesus Cristo nos orienta a ter atitudes que agradam a Deus. Jesus Cristo nos orienta a andar por uma conduta que venha agradar a Deus, que seja parecida com de Deus, que é perfeito, é santo, é magnífico, é glorioso, é tremendo, é imutável. Deus é maravilhoso na sua perfeição. Então nós vamos ver que perfeição não é nunca errar. Sermos perfeitos não é que eu e você não vamos mais pecar ou não vamos cometer erros. Não é isso. Ser perfeito é aprender daquele que é santo, santo, santo. Aprender a santidade de Deus, aprender como Jesus Cristo se portou perante seu Pai Celestial, perante Deus. Então, nos aperfeiçoar na palavra de Deus, através de uma leitura, através de uma meditação, através da oração. Sermos perfeitos é ter uma maturidade espiritual que vem através da leitura diária, da meditação diária, de buscar a estar agradando a Deus. Através da sua palavra, nós vamos aprender o que agrada a Deus, o que deixa Ele feliz, o que entristece Ele. Então, nós temos que entender, para nos aperfeiçoar ou para sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é só meditando nas Sagradas Escrituras, sabendo o que agrada a Deus, sabendo o que Ele ama, o que Ele repudia.
através da oração, através do jejum, através de ouvir o Espírito Santo. Então nós vamos ver que sermos perfeitos é ter uma maturidade espiritual, como se comportar, como proceder, como andar que nem Jesus Cristo andou. É aprender sobre Jesus Cristo, é aprender o que agrada o nosso Pai, o que Jesus faria em nosso lugar. Então, sermos perfeitos, que nem Mateus está falando, para a gente ser perfeito, que nem o nosso Pai Celestial é, para sermos perfeitos, nós temos que buscar a conhecer, a entender, a como Jesus Cristo nos orienta a sermos parecidos com Deus na sua perfeição. Então nós vamos ver que aqui o versículo, este contexto, vai falar sobre Jesus, né? A perfeição. Jesus Cristo veio nessa terra e foi homem perfeito, santo, buscava uma vida de intimidade com Deus. Ser perfeito, ou sermos chamados à perfeição de Deus, é saber como Jesus andou nessa terra. Então, nós vamos ver que Jesus, ele amava os seus amigos, ele amava falar de Deus, ele amava fazer o que agradava a Deus, ele amava ter uma vida de intimidade. A perfeição vem em fazer o que o Pai gosta, em saber quem Ele é saber o que Ele nos pede para fazermos. Sermos perfeitos é falar sobre salvação, arrependimento, renúncia, busca, oração, jejum. É sermos parecidos com Cristo, porque Cristo Jesus, ele foi perfeito. E isso trouxe para ele perfeição que nem o Pai, o nosso Deus, era. Então, nós vemos que Jesus Cristo, ele amou os seus inimigos, não só os seus amigos, mas também os seus inimigos. Então, sermos chamados à perfeição de Deus é amar os amigos e os nossos inimigos. É ter a atitude que Jesus Cristo teve. É saber que estamos aqui para ministrar sobre conhecidos, sobre amigos e inimigos. Então, nos aperfeiçoar, sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é ter um coração amável, é saber que a salvação nos alcançou e nós vamos passar essa salvação para o próximo. É pregar, é falar, é passar o que realmente nós alcançamos através de Jesus Cristo. Então, para sermos aperfeiçoados e nos tornarmos perfeitos, como nosso Pai Celestial é, como nosso Deus é ter um coração igual ao dele, é amar as almas, é falar sobre Jesus Cristo, vida eterna, perdão de pecados, é falar sobre mudança, é falar sobre batismo, é falar sobre se aproximar a conhecer Jesus e saber que ele tem salvação, ele tem cura, libertação, ele tem um lugar preparado, a vida eterna. Sermos aperfeiçoados como nosso Deus é saber amar o próximo, é saber levar salvação através do conhecimento de Jesus Cristo. Então nós vemos que o significado de perfeição vai falar sobre um modelo, sobre ser uma pessoa madura, sobre ser uma pessoa íntegra. Perfeição é saber que tem que ser uma pessoa modelo, uma pessoa
madura espiritualmente, uma pessoa íntegra, o que agrada a Deus, que faz o que Deus faria, é saber que a decisão que for tomar, será que vai agradar ao nosso Pai? Será que vai agradar ao nosso Deus? Não é não errar mais, não é cometer erros, mas sim ter um crescimento, é saber que errou e procurar não errar mais, é estar se orientando através das Sagradas Escrituras para andar numa conduta que seja parecida e aperfeiçoada como Cristo tem nos orientado. Então nós vamos ver que Deus, o nosso modelo, Jesus Cristo, nosso modelo, ele ama os bons e os maus. Ele trouxe salvação para os bons e para os maus. Então nós vemos que a perfeição, através da maturidade das Sagradas Escrituras, é amar sem distinção, é amar sem julgamento, é levar salvação sem fazer acepção de pessoas. É isso que vai nos levar ao aperfeiçoamento, é isso que vai nos levar a sermos chamados perfeitos como o nosso Deus é. É amar os nossos inimigos, amar os nossos amigos, amar todo aquele que precisa de mudança, precisa de salvação, precisa de perdão. Então, nos aproximarmos de Deus através das Sagradas Escrituras é sermos aperfeiçoados nos seus preceitos, nas suas leis, no seu posicionamento em um Pai, um Deus amoroso, aonde que quer que todo ser humano seja salvo através de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que o caminho para a perfeição traz total entrega a Deus. Sermos chamados a nos aperfeiçoar, sermos chamados a estarmos parecidos com Deus na sua perfeição, na sua santidade, é então ter a santificação pelo Espírito Santo. Sermos pessoas aperfeiçoadas em perfeição é sim um amor em ação todos os dias. Amor em ação para falar das boas novas, amor em ação para falar de Jesus Cristo, amor em ação para falar sobre perdão dos pecados, amor em ação para falar sobre vida eterna, amor em ação para falar que Jesus Cristo veio para todo aquele que estiver um coração quebrantado, todo aquele que quiser conhecer Ele. Então, caminhar para a perfeição é saber que tem que ter entrega total a Deus, é saber que tem que ser santificado pelo Espírito Santo, é ter um amor em ação todos os dias. Para nós sermos chamados, como diz Mateus, sede-vos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, nós temos que ter maturidade em Cristo. Esta maturidade vem através da leitura bíblica, meditação, oração, jejum, intimidade, busca do batismo com o Espírito Santo, busca de mudanças diárias no pensamento, no coração e nas atitudes. Então nós vamos ver que ser perfeito é igual ser maduro no amor. Um amor espiritual, um amor com o próximo, um amor no dia a dia, amar o próximo como nós nos amamos. Então, sermos perfeitos é refletir o caráter de Jesus Cristo, é refletir o caráter de Deus, o caráter do Pai Celestial. É saber o que
agradaria a Ele, o que fazer que deixe Ele feliz. Traçar o caminho da perfeição é depender do Espírito Santo, é ouvir a voz do Espírito Santo. Para qualquer atitude, para qualquer posicionamento, para qualquer decisão, é depender do Espírito Santo. Para nos tornarmos, para ser chamados à perfeição do Pai Celestial, nós temos que depender totalmente do amigo Espírito Santo, aonde ele traz a sabedoria do alto, aonde ele traz um conhecimento das Sagradas Escrituras, a meditação, a leitura diária da Bíblia. Nós vamos estar dependendo do Espírito Santo. Por quê? Por cada pensamento, atitude, projetos e planos para nos parecer com Deus, é o Espírito Santo que vai nos alertar, é o Espírito Santo que vai nos guiar, é o Espírito Santo que vai nos falar: vai fazer isso que está correto. Opa, você está tomando uma atitude errada. Não vai estar sendo perfeito como o teu Pai Celestial é. Então, a dependência do Espírito Santo é parte deste aperfeiçoamento a sermos perfeitos como o nosso Deus é. Então aqui eu venho estar concluindo aonde o chamado de Jesus Cristo é um convite ao crescimento. Então, hoje, através desta meditação em Mateus capítulo 5, versículo 48, é um chamado de Jesus Cristo ao nosso crescimento, ao nosso amadurecimento espiritual, a uma maturidade espiritual. É conhecer a Deus, é saber o que agrada, é saber qual é o caráter de Deus, é saber qual é o coração de Deus, qual é as vontades e os desejos de Deus que agrada a Deus. Então, para sermos perfeitos, é entender o chamado de Jesus Cristo para um crescimento espiritual, mudança de pensamento, mudança de atitudes, um chamado para estarmos orando, buscando, lendo a Bíblia, meditando, chamando o nosso amigo Espírito Santo para cada meditação diária da Bíblia, orando e pedindo para o Espírito Santo nos ajudar neste crescimento espiritual. E o nosso alvo é refletir sobre o nosso Pai espiritual, sobre o nosso Deus. Refletir todos os dias o que agradaria, o que faz Deus olhar do céu e ver que nós estamos fazendo algo que Ele se agrada, algo que Ele vê que nós estamos alcançando a perfeição dele, porque Mateus fala que é para nós sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é, e tem como sim ser perfeitos, através de um crescimento espiritual, através da ajuda do Espírito Santo, maturidade espiritual, leitura da Bíblia, meditação, oração, jejum, intimidade, é entender o chamado de Jesus Cristo por uma vida de intimidade com Ele. Aprender com Jesus Cristo, que foi perfeito nessa terra e fez todas as vontades do nosso Pai Celestial, do nosso Deus. E aqui, então, fica essa pergunta: será que nós temos refletido a maturidade e o amor do Pai Celestial nas nossas atitudes diárias? Será que nós temos refletido? Será que nós temos passado maturidade espiritual, tendo um posicionamento de amor perante as pessoas? Será que nós temos realmente procurado ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é? Eu hoje peço para o Espírito Santo ajudar cada um de nós a buscarmos essa perfeição do nosso Pai espiritual. Que o Espírito Santo venha nos ajudar a cada leitura, a cada meditação, a cada oração, a cada jejum, a cada busca, a cada intimidade, deste aperfeiçoamento, a perfeição
do nosso Pai Celestial. E peço que o Espírito Santo vá ao encontro de cada um que está me assistindo, me vendo nesta ministração, para tocar ao teu entendimento, ao teu coração e dar força e estratégia para estar conseguindo se aperfeiçoar numa busca de ser perfeito perante o nosso Deus, perante o nosso Pai. Fique com Deus e que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.